Graça e paz, queridos discípulos de um novo tempo, queridos irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui muito felizes com o nosso Deus por mais um dia de vida que Ele tem nos dado. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E louvamos a Deus também pela sua vida, podermos estar juntos agora, neste momento que vamos preparar para iniciarmos a nossa célula. Vamos começar orando ao Senhor, para que Ele possa nos dirigir, nos abençoar em tudo o que fizermos, e que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, de uma forma toda especial. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, queremos te louvar, queremos te agradecer de todo o nosso coração pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder, ó Pai, estarmos aqui na Tua presença, juntos agora, Pai, para elevarmos a nossa fé, o nosso pensamento até o trono de Deus. E nós queremos agora suplicar ao Senhor que possa ouvir o nosso clamor, as nossas orações, inclinar os Teus ouvidos para nos ouvir e nos abençoar de uma forma especial. Que as mãos poderosas do Senhor estejam estendidas sobre nós, tocando em nossa vida, abençoando a nossa vida espiritual, a nossa vida física, material, ó Pai, e tudo o que fizermos seja para a glória, para a honra e para o louvor do Teu santo nome. E que todos os nossos queridos, ó Pai, sejam alcançados e envolvidos pelas Tuas promessas e pela Tua graça. Nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos iniciando mais uma célula para abençoar a tua vida através do louvor e através também da meditação da palavra do Senhor. Nós vamos começar adorando ao Senhor Jesus nesta oportunidade com o nosso ministro de louvor aí, o Gabriel. Amém, Gabriel? Vamos então nos apresentar perante Deus adorando? Glória a Deus. Glória a Jesus. Presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. O mundo é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Porque o Santo é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou.
sou por ter meu lar na presença do Senhor. E eu e minha casa serviremos ao 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 Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia. Glórias ao teu santo nome, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. E a minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. E na presença do Senhor. E na presença do Senhor. Aleluia! Como é bom manter a nossa família, a nossa casa na presença do Senhor nosso Deus. Isso é maravilhoso, né? Sabermos que Deus tem um cuidado especial com a nossa casa, com a nossa família. E não podemos esquecer do Momento Kids, né, Gabriel? Sempre, toda quarta-feira, nós temos aí Momento Kids, que nós usamos cantar, adorar ao Senhor, com a música normalmente que as crianças gostam de cantar, né? E os adultos também. E a gente entra aí na onda da criançada adorando ao Senhor Jesus. Vamos lá, então? Show.
abençoe as nossas crianças de uma forma assim, muito especial. Aleluia. Nós gostaríamos de lembrar que você pode fazer o seu pedido de oração por você ou pela sua família, ou por algum propósito, né, algum objetivo. E no final aqui da nossa célula, nós vamos estar orando, intercedendo em favor de todos os pedidos de oração, viu? Nós temos certeza que Deus estará abençoando. Inclusive, no decorrer da semana, a Rafaela pediu oração pela tia Rose, viu? Não esquece de anotar aí, ela disse que no finalzinho ela ia colocar, mas ficou com medo de não dar tempo, né? E ela falou comigo no decorrer da semana e eu disse que nós estaríamos orando, então não esqueça de colocar aí, por favor, ok? Eu quero meditar com vocês nesta oportunidade sobre ficar em silêncio. Nós estamos passando por uma fase agora onde passamos, né, praticamente já um período de quarentena, onde foi solicitado muito, falado muito a respeito de ficar em casa e só sair por necessidade, algo assim que todos sabem dessa situação que o país está vivendo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas o foco que eu quero abordar hoje é baseado no Salmo 46, no versículo 10, vai ser a nossa meditação. Baseado aqui nesse versículo, eu quero falar com vocês sobre ficar em silêncio, ok? Ficar em silêncio. Mas nós vamos abordar um outro foco. Vamos usar o que está acontecendo como parte introdutória da nossa ministração, mas eu quero destacar muito a respeito do silêncio, né? Estão Salmos 46 e o versículo de número 10. A palavra do Senhor diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Repetindo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é fiel, que é verdadeira. E eu peço agora que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que estão ligados conosco, ó Pai. Eu peço agora que a Tua mão de poder possa vir sobre nós, abrindo o nosso entendimento, trazendo revelações da Tua palavra esclarecedoras, para que nós possamos manter um nível de comunhão e de intimidade maior com o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Esse versículo é muito interessante, que ele manda a gente ficar quieto, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existe um momento da nossa vida que nós precisamos nos aquietar, né? Refletir um pouco mais. E voltando para o momento que nós estamos vivendo agora, já há algumas semanas, né? Mesmo muitos, falando de muitas pessoas, estando em isolamento social nesse momento, dificilmente estamos em silêncio. Isso é normal. Hoje em dia, inclusive, até trabalhando, normalmente você fica ouvindo alguma coisa, ou algum louvor, você está em sintonia com alguma coisa. Às vezes parece que só estamos em silêncio quando a gente está dormindo, na maioria das vezes. Porque às vezes precisamos ficar em silêncio, é a pergunta que eu gostaria que nós refletíssemos, né? Para podermos ouvir e discernir a voz de Deus. E esse texto foi muito claro. Para nós ouvirmos o agir de Deus, a voz de Deus, esse texto diz assim: aquietai-vos. Ou seja, pare, reflita, ouça, esteja em silêncio. Não tem como ouvir Deus se não estiver em silêncio. E nós vemos algumas histórias da Bíblia, passagens da Bíblia que falam a respeito de Deus agir no silêncio, de uma forma suave, né? De uma forma muito criteriosa para falar com seus filhos. A gente sempre tem uma tendência, quando fala assim do ouvir Deus, algo assim estrondoso, sobrenatural. Nem sempre é assim, amados. A Bíblia diz que o profeta Elias, certa vez, ele estava numa caverna e ele achou que Deus ia falar com ele através de uma tempestade. E Deus não estava na tempestade. Ele pensou que Deus falaria com ele também através de um vento forte que passou, e Deus não estava naquele vento forte. Através de uma labareda de fogo, né, que incendiava tudo, e Deus não estava no fogo. Mas de repente, ele sentiu o sussurrar de uma brisa suave. E ali estava Deus. E Deus falou com ele, naquele momento que ele não esperava. E a gente precisa entender o que a palavra do Senhor diz.
Está escrito no livro de Jó, no capítulo 12 de Jó, no versículo 13, está escrito assim: Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Muito interessante esse versículo. Então a ele pertence tanto a sabedoria como o poder. Tudo vem, emana do Senhor. E a ele pertence o conselho e o entendimento. Então, através do Espírito Santo, ele pode abrir o nosso entendimento ou falar fortemente ao nosso coração. O Espírito Santo é muito sensível e nós temos que ter sensibilidade para discernir e ouvir a voz do Espírito Santo. E baseado nesse versículo, eu quero analisar com vocês alguns pontos, algumas lições, para a gente se aprofundar um pouco mais nesta reflexão desta noite, ok? Então vamos analisar. O primeiro ponto que eu quero analisar com vocês, ou a primeira lição, é que neste momento de crise, o barulho está muito grande. Existe muito barulho. O que eu quero dizer com isso? Neste momento estamos vivendo algo inédito, em que a crise do coronavírus não é algo exclusivo de apenas uma cidade ou apenas de um único país no planeta Terra. Praticamente o mundo inteiro está passando por isso junto. Tem pessoas isoladas em quase todos os países. Moradores de cidades, por exemplo, europeias, estão passando pelos mesmos problemas que moradores das cidades tanto da América do Norte como da América do Sul, e por que não dizer em outros continentes também. Resultado disso, está todo mundo falando sobre a pandemia. Isso virou algo alarmante, virou um barulho muito alto, um barulho muito grande que a gente está presenciando. Recebemos todos os dias uma avalanche de informações através de vídeo, de áudio, de noticiário, através da mídia. Todos têm algo a dizer, todos querem dizer algo. Às vezes a gente não sabe nem o que ler, nem o que ouvir, ou em qual informação a gente deve realmente acreditar. Mas a pergunta é, eu quero perguntar isso para vocês. Nós temos dedicado um tempo em silêncio, dispostos a apenas ouvirmos o que Deus tem a nos dizer sobre tudo o que está acontecendo? Ou será que os nossos ouvidos só estão voltados para o que está acontecendo, porque as pessoas dizem, ou os meios de comunicação dizem? E o que Deus fala através disso, o que Deus quer falar conosco? Com isso eu não quero dizer que nós não precisamos de informações, não é isso que eu quero dizer. Mas para separarmos um tempo para Deus. A palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 6, no capítulo 5 e verso 16 de Lucas, diz que Jesus, ele retirava-se para lugares solitários ou para lugares desertos. Para que Jesus ia para esses lugares? Ele procurava ter um momento a sós com o Pai, momento a sós com Deus. Ele queria ouvir Deus, e para ouvir Deus ele tinha que sair fora do barulho das pessoas, do barulho do mundo, do barulho da sociedade. Eram muitas pessoas que procuravam Jesus por N razões, e às vezes ele precisava de ter um momento a sós com Deus. Ou seja, ele precisava ouvir Deus. O que isso tem a ver comigo e com você? Que nós precisamos nos desligar um pouco dos acontecimentos mundiais e ligarmos um pouquinho a nossa vida, a nossa fé, a nossa convicção ao trono de Deus. Então vamos deixar um pouquinho esses barulhos sair de lado e vamos ouvir Deus. O segundo ponto, ou a segunda lição que eu quero tirar com vocês, é sobre a importância do silêncio. Importância do silêncio. No silêncio, podemos ouvir a voz de Deus. Quando alimentamos o nosso espírito, aumentamos a nossa capacidade de discernirmos nossa vida espiritualmente. Tornamos-nos mais sensíveis à voz de Deus e sermos guiados por Ele e por Sua vontade. Isso vai nos dando direcionamento. Está escrito em Romanos, no capítulo 8, versículos 5 a 8, e eu quero partilhar com vocês esse texto bíblico. Está escrito assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é a carne, ou para o que a carne deseja, melhor dizendo. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, e é isso que Deus tem para nós. O versículo de número 7 diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus,
porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Verso 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então é muito importante, espiritualmente, nós nos voltarmos para Deus. Ao usar seu tempo para se alimentar do que é espiritual, você deixará de se alimentar com o barulho da sociedade e de pensamentos meramente humanos, de pensadores, né, ou de pessoas que tentam, muitas vezes, manipular até os meios de comunicação. Você se alimentará com pensamentos que vêm do alto, pensamentos de paz e de esperança, conforme disse o profeta Jeremias, porque sabemos que ele já venceu o mundo, Jesus já venceu por nós, e que a alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo em tempo de tribulação, a alegria do Senhor é a nossa força. Está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículos 25 e 26. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Olha que mensagem linda. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele. Por isso que nós temos que esperar nele todos os dias da nossa vida. E diz aí no texto, para aqueles que o buscam. Buscar a Deus, queridos, é uma necessidade de quem crê em Deus, de quem confia em Deus. Versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, está escrito aqui. E isso em silêncio. Existem coisas que nós não podemos fazer, a não ser orar e depender de Deus. E existem coisas que nós podemos fazer. E uma é parar para ouvir a Deus. Deixar Deus agir de uma forma assim muito criteriosa. No Salmo 62, no versículo 5, está escrito: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Repito o versículo: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. A minha esperança, ela está focada em Deus. E a tua esperança também deve estar focada em Deus. Outro ponto que eu quero abordar com vocês, queridos, é: será que sabemos ouvir? Já que estamos falando de silêncio, de ouvir a voz de Deus, a pergunta é: será que sabemos ouvir? Ok. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, fala que para tudo há um tempo e uma ocasião certa. Capítulo 3 fala sobre isso. O versículo 7 de Eclesiastes, ele diz que há um tempo de calar e um tempo de falar. Ou seja, existe um tempo de ficar em silêncio e existe um tempo de se expressar. É interessante observar que o silêncio vem primeiro. Isso é uma lição para nós. Primeiro ouvir para depois falar, porque a tendência do ser humano é falar para depois ouvir. Mas a recomendação bíblica é que todo homem seja tardio para falar e pronto para ouvir. Ou seja, sempre o ouvir vem primeiro. E nós precisamos estar atentos, para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Como é fácil falarmos. Como é fácil falarmos. Em todas as ocasiões. É mais fácil ficarmos, por exemplo, um grande tempo, orando em cima de uma lista de pedidos de oração, pedidos pessoais, pedidos de nossos familiares, de nossos amigos, vários pedidos. Você pode passar até horas ali orando e falando a respeito dos pedidos. Mas sabemos, em determinado momento, parar para ouvir o que o Senhor quer de nós? Será que nós temos como parar um pouquinho e ouvir o que Deus tem para nós? Será que sabemos o tempo de calarmos e prestarmos atenção em Deus e prestar atenção no Espírito Santo de Deus? Como está a sua correria do dia a dia? Como estão as suas preocupações, as suas ansiedades? Será que isso não tem roubado de você ouvir o que Deus tem? Muitas vezes as nossas dificuldades, as nossas preocupações, as nossas tribulações, as nossas lutas roubam o nosso tempo de comunhão com Deus. E nós deixamos de ouvir Deus. Não, queridos. Vamos parar um pouquinho. É interessante que quando o Senhor fala no Salmo 46, eu não li todo o versículo 46, o Salmo 46, mas ali está repleto de lições de vida. Ali o Senhor está falando de guerras. Ali está falando que ele quebra o arco, ele corta a lança, queima os carros no fogo. Ele está falando de terremoto, ele está falando de um grande mover. E meio a tudo isso, eu estou falando de tribulação. Ele diz assim: aquietai-vos. Isso é uma lição de vida. Em meio a tudo isso, aquietai-vos e sabei
que eu sou Deus. Ele é o Senhor, ou seja, aquietai-vos que eu tenho o controle de tudo em minhas mãos. Sabemos ler algum trecho da Bíblia? É uma pergunta que eu quero fazer. Será que sabemos ler algum trecho da Bíblia e depois, em silêncio, refletirmos sobre o que Deus quer nos ensinar e falar a partir desse texto bíblico? Ou será que nós lemos simplesmente a Bíblia como simplesmente ler uma história qualquer? Não, queridos. Quando a gente lê um texto da Bíblia, a gente tem que parar um pouquinho, começar a refletir o que é que Deus quer falar comigo nesse texto. O que é que Deus quer me ensinar? E isso é muito importante para a nossa vida espiritual. E ouvir a voz de Deus não é só escutar, mas é escutar e obedecer. Uma mente voltada para o Espírito nos capacita a ouvir a voz de Deus e também nos submetermos à vontade dele. Isso é significativo para nós. Através do profeta Isaías, Deus adverte o povo por não ter prestado atenção nele. O povo teria prosperado se tivesse ouvido e obedecido à voz do Senhor. Então Deus usa o profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 17 até o 19, eu quero ler com vocês. Veja o que Deus fala com o seu povo, né? E hoje está falando comigo, falando com você, Ele está falando conosco, é uma palavra que vem do Senhor para a sua vida. Está escrito então em Isaías 48, verso 17 a 19. Verso 17, assim diz o Senhor, preste atenção na explicação, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve seguir. Verso 18, se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado nem destruído diante de mim. O que Deus está falando aqui? Ele gostaria de ensinar, orientar, mostrar o caminho, dirigir o caminho. Mas para isso nós temos que estar atento a voz de Deus. Por isso que está escrito na palavra, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O nosso coração então tem que estar aberto para ouvir. E aqui o Senhor se apresenta e diz, eu sou o Senhor, eu sou o Santo de Israel, eu quero lhe ensinar, eu quero dirigir o caminho. E quando ele diz aqui, se tão somente tivesse prestado atenção às minhas ordens. E muitas vezes nós não prestamos atenção nas ordens do Senhor. Por quê? Porque estamos ocupados. A nossa mente está ocupada, os nossos ouvidos às vezes não estão nem aí para ouvir aquilo que Deus quer falar. E muitas vezes Deus nos chama a atenção. Esse momento que nós estamos passando a nível mundial, Deus freou o mundo, queridos. Deus freou todo mundo. Deus deu uma freada geral para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é Deus. E esse versículo soa, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Outro ponto que eu quero abordar com vocês, outra lição, é que no silêncio abrimos o nosso coração. Preste bastante atenção no que eu vou expor agora para você. É no momento de a sós com Deus. Esse silêncio é a sós com Deus. Esse é o momento principal, e nós encontramos isso na Bíblia, e Jesus passou por isso também, nós vamos ver isso aqui, né? De a gente abrir o nosso coração. Tem uma passagem bíblica que diz, não rasgai as vossas vestes, rasgai o vosso coração perante o Senhor, no sentido de abrir o coração, né? Então no silêncio podemos ouvir a voz de Deus e também no silêncio podemos abrir o nosso coração para o Senhor. Onde eu estiver no meu a sós com Deus, aonde você estiver no seu a sós com Deus, seria aquele, por exemplo, somente eu e o Senhor, somente você e o Senhor. Então, se eu estiver somente eu e Deus, eu posso chorar com liberdade. Eu posso me quebrantar com liberdade. Eu posso me apresentar diante dele com sinceridade e verdade. Porque é eu e ele. E ele me conhece. Jesus estava triste, muito triste, e angustiado quando foi para o Getsemane. Interessante, Marcos registra sobre isso no capítulo 14, verso 32 ao 36. Eu não vou ler, eu vou apenas comentar que é um texto conhecido quando Jesus estava ali no Getsemane, passando por aquele momento de angústia, momento difícil. Ele estava próximo ao momento de enfrentar a cruz, e ele sabia
de todo o sofrimento que ele iria passar, de tudo que iria ocorrer, ele sabia. Então o que ele fez? Olha que lição que nos leva a refletir, e isso eu quero tirar lições para mim e para você. A Bíblia diz que Jesus afastou-se dos seus discípulos um certo espaço, e ele prostrou-se com o rosto em terra, e Jesus orou ao Pai. É interessante que o texto diz que ele pediu em oração que, se possível, fosse afastado dele aquele momento de dor, aquele momento de cruz. Jesus, naquele momento tão difícil, aquele momento que julgamos tão duro, em que aproximava o pior momento da sua vida, ele foi para um local onde ele tivesse um momento de oração a sós com o Pai. Um momento de oração a sós com Deus. Ele precisava abrir o seu coração para Deus. Quando ele disse que ia um pouco mais adiante, pediu para os discípulos ficar ali, ele queria entrar num momento de intimidade com o Pai. E intimidade com Deus a gente não faz no coletivo, queridos. Intimidade com Deus a gente não faz no meio das pessoas. Intimidade com Deus a gente faz numa sós. Por isso que eu comecei falando que Jesus ia para lugares desertos, lugares solitários, para ficar sós com Deus. E aqui no jardim do Getsêmani, no momento mais angustiante da sua vida, Jesus então procurou ter um momento a sós com Deus. Diante do Pai, Jesus não esconde seu desejo de não passar por aquele momento de sofrimento, aquele momento difícil. Aquele momento que ele sabia que significava muito para a sua vida. Diante de Deus, para mim e para você agora, preste atenção. Diante de Deus, podemos expor as nossas fraquezas. Podemos expor as nossas fragilidades e o que nós estamos sentindo. Muitas vezes, diante das pessoas, a gente tem dificuldade, porque a gente vai falar cada coisa da nossa intimidade com Deus que as pessoas não vão entender. Ou pode até nos julgar. Mas diante do Pai, diante de Deus, você pode mostrar quem você é realmente. Talvez por isso que temos tanta resistência em ficar no silêncio com Deus. No silêncio ficamos com aquele que enxerga o mais profundo do nosso coração e as intenções do nosso coração. Diante de Deus a gente não tem como esconder nada. Por isso que muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Porque a gente vai chegar diante de um ser que conhece a minha vida melhor do que eu mesmo. E o salmista Davi sabia disso. E dentre várias lições bíblicas, eu quero trabalhar com vocês uma aqui, que é o Salmo 139, do versículo de 1 a 4, é muito interessante, eu amo demais esse capítulo, e esse texto aqui diz assim, olha só que profundidade, veja como Deus, Ele quer ter uma sós contigo, Ele quer se comunicar com você, e o maior exemplo que Jesus deixou para nós de oração, de comunhão com Deus, foi o a sós. Ele chegou a dizer certa vez para os discípulos, olha, você quer ter um momento especial com Deus, você entra no seu quarto. Entra no seu quarto e ali ele continua ensinando os discípulos. Teu pai que te vê secretamente, ele te recompensará. Ou seja, naquele momento é só você e Deus, Deus e você. E aqui no Salmo 139, versículo de 1 a 4, olha que coisa linda. O salmista diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha que coisa tremenda. Deus sonda o nosso interior, a nossa vida espiritual, o nosso coração. E Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos. Versículo 2 diz assim, sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Deus sabe todas as coisas. O nosso pensamento de longe, Deus esquadrinha. Deus conhece tudo aquilo que nós pensamos, até mesmo antes de falar. É o que está escrito aqui na palavra. No versículo 3 diz assim, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Deus está te acompanhando no trabalho, quando você está descansando, está escrito aqui, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Deus conhece muito bem o nosso caminhar. E o versículo 4, que diz, é algo importantíssimo, diz o texto, antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, os meus lábios, tu já conheces inteiramente, Senhor. Ou seja, mesmo antes de eu falar, o Senhor já sabe o que eu vou falar. O Senhor já conhece as minhas palavras. Então é um Deus que me conhece por inteiro e te conhece também. É um Deus que quer ter um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo, uma comunhão íntima contigo. Mas como é maravilhoso saber, como é maravilhoso que o nosso Pai nos conheça de forma tão profunda, e saber disso nos traz uma sensação de paz, de alívio e segurança. Isso não dá medo não, amados. Isso nos traz alegria em nosso interior.
porque é Ele quem pode nos revelar condutas que precisam ser transformadas e nos guiar pelos caminhos eternos. Às vezes tem coisa em nossa vida que eu preciso mudar, que você precisa mudar. E nesse momento a sós, o Espírito Santo às vezes começa a trazer a sua lembrança, a sua memória, coisas que você precisa mudar. O salmo, é interessante que o salmista ele encerra o capítulo 139 justamente dizendo assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê, sonda, veja se existe algum caminho ruim, algum caminho mau, e o Senhor me guia pelo caminho eterno. No silêncio, ouvimos a voz de Deus e somos transformados por Deus. Eis o porquê escolhemos esse texto para trabalhar hoje. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida de uma forma toda especial. Deixa o Espírito Santo mover, deixa o Espírito Santo agir de uma forma toda especial, de uma maneira poderosa. Que Deus possa abençoar a sua vida. Queremos deixar hoje esta reflexão aqui de célula para você. Não esquecer que o silêncio, queridos, ele é muito significativo. Tem até um louvor bastante antigo, talvez o Gabriel nem conheça, mas um louvor que diz assim, há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Isso eu sei que muitos que estão me ouvindo aí conhecem, inclusive o irmão Neuzinho, eu tenho certeza que conhece, irmão Isaías? Há momento em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. E outra parte do cântico diz assim, que foi no silêncio, que ele sem falar demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. O amar de Jesus foi demonstrado sem palavras. Foi demonstrado por atitude. O silêncio de Jesus falou muito forte. E muitas vezes o silêncio, ele fala mais do que 1000 palavras. Muitas vezes o nosso silêncio pode significar muito. E isso é importante para nós. Ok? Eu quero que esta palavra fique gravada aí no seu coração. E você tenha uma semana de bênção, uma semana de paz. E pensa positivo. Cabeça erguida, olha para frente. No final que nós vamos orar, nós vamos cantar um louvor. Adorar o Senhor com louvor, depois nós vamos estar orando pelos pedidos de oração, por todos vocês aí que estão conosco nessa noite, nessa breve reflexão que estamos fazendo. Vamos orar por vocês. Eu gostaria de lembrar que nós temos aí um momento de intercessão, clamor pelo Brasil, queridos. Dia 1º agora de maio, a partir das 18 horas, nós vamos começar o clamor pelo Brasil e ele vai passar a noite toda no dia 1º, entrar no dia 2, já de madrugada dentro. Nós vamos encerrar no dia 2 às 23 horas, porque o último período é de 22 às 23. Então nós vamos ter um momento grande onde vários pastores, apóstolos, discípulos vão estar conosco, igrejas, co-irmãs, aliançados, vamos estar juntos aí, um grande clamor pelos estados brasileiros. Eu tenho certeza que vai ser muito especial. E eu quero também orar, pedir que vocês nos ajudem em oração. Existe um projeto na Câmara dos Deputados Estaduais, na Assembleia Legislativa, para ser mais preciso, está tramitando, já foi aprovado em primeira votação, aguardou-se a segunda votação para ser aprovado e, se for sancionado, nós vamos ter já o nosso primeiro culto no próximo domingo, tá? Eu quero deixar vocês em alerta e sobreaviso, e pela capacidade que eles vão liberar, nós estamos dentro dessa capacidade. Então, fiquem atentos às informações. Se isso ocorrer, eu creio que daqui até o dia 1º nós vamos ter essa informação. Dia 1º acho que é depois da manhã, Então fiquem atentos. Se isso for real e o nosso governador do estado ele sancionar essa lei, nós vamos estar passando para vocês, ok? Se caso não, a gente vai continuar aí nos mantendo esse contato em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor, meu querido. Vamos lá e depois nós vamos orar. Glória a Deus. Dá-me ouvidos para ouvir o teu Espírito Santo. Ouça o Espírito. Dá-me ouvidos abra o teu coração para ouvir teu coração. Deixa o Senhor trabalhar no seu interior. Dá-me ouvidos como Aleluia, Jesus. os teus ouvidos. Glórias a ti, Senhor. Te adoramos, Senhor. Dá-me ouvidos, te adoramos, Senhor. como Te adoramos, Senhor. sensíveis. Meu Deus, te adoramos, Senhor. Dá-me ouvido. Meu Deus, te adoramos, Senhor. Teu Espírito. Meu Deus, te adoramos, Senhor. Te Dá-me adoramos, Senhor. ouvido
Oh Jesus, te adoramos, Senhor. Grande é o Senhor nosso Deus. Te adoramos, Senhor. Oh Jesus. Os teus ouvidos. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Dá-me ouvidos como os teus, Jesus. Sensíveis são. Preparados para ouvir o coração, meu Deus, e alcançar a sua mais real necessidade, para discernir e conhecer Deus, meu Deus, são selada com a sua santidade, te adoramos, Senhor, para ouvir o Jesus, tu és maravilhoso, Papai, tua mais real necessidade, para discernir e conhecer toda a verdade. Meu Deus, te adoramos, Senhor. Pela tua santidade, meu Deus, dá-me ouvidos, Jesus, tu és maravilhoso, papai. Meu Deus, amamos, Deus, te adoramos, Jesus. Grande Deus, dá-me ouvidos, Jesus, para ouvir, aleluia, Jesus, meu Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Te adoramos, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Vai ficar aqui. Senta aqui, Miguel. Te adoramos, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Alcançar a sua mais real Glória a Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. E conhecer toda a verdade. Glória a Deus. São selada pela tua santidade. Glória a Jesus. Preparados para ouvir o Glória a Jesus. Alcançar a sua mais adoramos, real Jesus. necessidade. Meu Para Deus. discernir e conhecer toda a Santo, verdade. santo é o teu nome, São Jesus. selada pela tua santidade. Glória a Jesus. Para saber. Obrigado, Jesus. Meus filhos, meus Glória a amados, meus irmãos, Obrigado, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Dá-me ouvidos para Grande Deus, te ouvir-te adoramos, e Jesus. saber ouvir. Grande é o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos estar orando nesse instante para que o Senhor possa ouvir as nossas orações, o nosso clamor de uma forma toda especial, de uma maneira poderosa. Nós temos aqui alguns pedidos de oração pela tia Roseli Costa. Vamos estar orando para que Deus abençoe. Vamos orar também pela Mariane. Mariane, ela é amiga da Cleia, né? Ela está fazendo diálise. Vamos estar orando para que Deus venha dar saúde para ela. Vamos estar orando pela a Thalita, pelo Ian, pela Leonice também, bispo. Vamos orar para a Ione, gravidez, não sabemos se é para engravidar ou está grávida, né? Vamos colocar isso diante do Senhor agora. Já está grávida, então vamos estar orando. Vamos orar também pela Marisa e o Val, né? Para que Deus possa estar dando saúde para eles. Romilda, né? Também está pedindo oração para a viagem. Vamos estar orando para que o Senhor possa abençoar e guardar de uma forma assim toda especial e orar aí pelo nosso Brasil, né? Para que Deus possa estar guardando e abençoando o nosso Brasil de uma forma toda especial. Também o Silas, né, nosso querido discípulo, Silas está pedindo oração pelo seu trabalho e nós vamos estar orando juntos nesse instante. Depois o irmão Miguel vai terminar aí orando o Pai Nosso, né? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pela oportunidade de poder estar compartilhando esta reflexão bíblica, esses louvores juntamente com os irmãos e abençoando a vida de cada um, Pai, através da oração. Eu quero, meu Deus, agora colocar os pedidos que chegarem em nossas mãos. Meu Deus, a tia Rose, que o Senhor estenda as tuas mãos ali em Juranda, Pai, que o Senhor venha guardar e proteger a tua filha, principalmente aquela dor, ó Pai querido, no braço, que o Senhor estenda as tuas mãos de poder, ó Pai, meu Deus, que venha desinchar, que venha voltar à normalidade, meu Deus, que ela possa receber um toque especial das mãos poderosas do Senhor nosso Deus. Oramos em favor da Mariane também, ó Pai, que faz diálise, ó Pai querido, que o Senhor possa estar guardando, protegendo, abençoando e segurando a vida dela em tuas mãos. Oramos pela vida da Thalita, do Ian, que o Senhor venha guardar, proteger e abençoar de uma forma especial. Oramos em favor da vida de Leonice, ó Pai Bispo, que está internada, precisa de um milagre na sua vida e nós cremos no milagre.
Oramos também pela vida da Ione, que está grávida, para que esta gravidez venha transcorrer tudo da melhor forma possível, segundo a graça e o poder de Deus. Oramos pela saúde do Valdecir e da Marisa, para que o Senhor venha dar saúde perfeita para os teus filhos, ó Pai. E oramos também em favor da vida da Romilda e da sua família, em favor de viagem programada, que o Senhor venha estar guardando e protegendo os teus filhos, ó Pai, que nada de mal aconteça. Vamos orar também pelo trabalho do Silas. Cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para estar, meu Deus, abençoando, prosperando de uma forma toda especial, abrindo portas para o teu filho, ó Pai, e que ele possa te glorificar. Eu quero orar em favor de todos os nossos queridos irmãos, de toda a nossa querida igreja, de todos aqueles que estão ligados conosco, ó Pai, que sejam agora tocados pelas mãos poderosas do Senhor nosso Deus. Nós oramos pela nossa nação brasileira, para que o Senhor esteja guardando e protegendo o nosso país, o nosso presidente, ó Pai, da sabedoria, inteligência, capacidade, para toda a sua equipe de ministros, ó Pai, e cargos, ó Pai, de confiança, que o Senhor possa dirigir e orientar da melhor forma possível. Abençoa também as autoridades estaduais, inclusive aqui o nosso estado do Paraná, inclusive esse projeto, ó Pai querido, que está ali tramitando na Assembleia Legislativa, se para o governador ele liberar, ó Pai querido, que as igrejas voltem a funcionar, ó Pai querido, mesmo que em percentual, mas se voltar à normalidade será uma grande bênção. Nós colocamos em tuas mãos e pedimos que esta é a tua vontade, então que o Senhor possa dirigir e orientar da melhor forma possível. Nós oramos pela nossa cidade de Curitiba, oramos, ó Pai, pelo prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, ó Pai, que possam conduzir a nossa querida cidade, o nosso município da melhor forma possível. Deus amado, eu quero pedir ao Senhor também que todas as demais autoridades constituídas a nível federal, estadual e municipal sejam guiadas, dirigidas e orientadas pelo Senhor de uma forma especial. Pai, muito obrigado por esta noite que o Senhor tem nos dado e que estamos encerrando agradecidos ao Senhor. Oro pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel, que haja proteção, que haja um cuidado especial do Senhor com os teus filhos, ó Pai. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus, nosso Pai. Amém. Irmão Miguel, Pai nosso, vamos lá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus, amém. Nós queremos avisar aqui, reforçar então, estejam orando, para o nosso momento de intercessão pelo Brasil. E no sábado nós vamos ter aí o nosso culto para a glória de Deus, às 19h30, ainda transmitido online. E domingo estamos na dispensação da graça, ok? Se nós for liberado, a gente avisa vocês com antecedência e vamos manter contato. Senão, às 18 horas estamos aqui ou no nosso tempo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. So often at night, with something to read and something to write. In the silence, my mind is free to think of the ways that God has blessed me.